A graça e a paz do nosso Deus. O meu nome é Rodrigo Melo e este é o canal de estudos da Bíblia Sagrada, Identidade Bíblica. Nesta oportunidade, eu quero lhe convidar a juntos estudarmos a parábola dos talentos. Essa parábola, ela se encontra em Mateus 25. Estarei abrindo a Bíblia aqui para uma leitura juntos. Se você possui uma Bíblia aí, por gentileza, abra e vamos ler, vamos estudar juntos. Se não possuir, estarei lendo e lecionando sobre Mateus 25. Essa parábola dos talentos, ela foi escrita por Mateus num momento do seu evangelho, que é quando ele começa a tratar sobre os sermões proféticos de Jesus. Então, se você notar na sua Bíblia, em Mateus 24, Jesus vai falar sobre o princípio das dores. Vai falar sobre a grande tribulação e vai falar sobre a volta de Jesus, a vinda do Filho do Homem. E já no capítulo 25, Mateus está relatando a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Isso porque o conteúdo dessa parábola dos talentos é um conteúdo profético. A parábola dos talentos, ela trata sobre uma perda de uma oportunidade. Cristo nos deu responsabilidades e capacidades para poder multiplicar, fazer o uso dessas responsabilidades, o dinamismo para poder fazer o uso dessas responsabilidades. E essa parábola narra um servo que ele perde uma oportunidade por desprezar a bondade e a longanimidade de Deus com aquele talento que foi conferido a ele. Eu estarei lendo a partir do versículo 14. Peço que esteja acompanhando comigo com atenção. Que esse texto venha ser de bênção para as nossas vidas, de edificação para as nossas vidas, não é mesmo? Glória a Deus. Vamos lá. Estarei lendo Mateus 25, a partir do versículo 14. Acompanhe comigo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou aos seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas.
ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa parábola, ela tem como tema central os diferentes níveis de responsabilidades dados por Cristo. Essa parábola, vamos numa leitura versículo a versículo, para uma compreensão do texto. Note que essa parábola ela começa assim, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Jesus está nos apresentando uma parábola em que um patrão que possui os seus servos aqui, irmãos, algumas traduções vão utilizar o termo escravos. Era comum naquela época que o patrão que possuía os seus escravos, os seus servos, em determinado momento, ao sair ali da sua fazenda, ao sair ali das suas posses, para ausentar-se, né, da sua fazenda, que ele confiasse os seus bens aos servos. E esses servos que ele confiava os bens eram servos que tinham uma certa habilidade com administração, com gestão. Então, o patrão, ele poderia confiar, por exemplo, a gestão da fazenda para um servo, a gestão da agricultura, a administração da agricultura para outro servo, o cuidado com a alimentação dos animais para outro servo, o cuidado com as suas riquezas, com a gestão das suas riquezas para um determinado servo. Então, o que Jesus relata era algo que era comum naquela cultura, a figura do patrão que conferia aos seus servos responsabilidades. Agora, o que o texto nos traz aqui é que ele começa assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Esse texto nos mostra que, além dessa característica da época, da cultura da época, isso também nos mostra que existe uma semelhança com Cristo quando nós pensamos que Cristo foi crucificado e foi assunto aos céus. Então, ele se encontra na glória eterna. Note, porque ele diz que ele ausentou-se do país e conferiu responsabilidades aos seus servos. Isto é, ele saiu, ele deixou. Então vamos continuar. O que ele conferiu aos seus servos? Note aqui comigo. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Esses talentos aqui, irmãos, para a nossa língua portuguesa, gera um certo equívoco. Não se trata de talentos no sentido de uma habilidade natural, não. Talento era uma medida de peso. Você tinha ali, eu até fiz um estudo sobre isso e trouxe aqui no estudo para poder auxiliar nesse esclarecimento. Um talento, irmão, era uma medida de peso. Então, haviam talentos, medidas de peso. O talento não era necessariamente uma moeda, mas era uma medida de peso. E haviam talentos de ouro, medidas de peso de ouro, e haviam talentos de prata, medidas de peso de prata. O que Jesus está utilizando aqui são talentos de prata. E por que nós sabemos isso? Porque lá no versículo 18, ele utiliza a palavra dinheiro. E dinheiro era uma referência para se utilizar quando o talento era de prata. E o que foi dado a cada um aqui foi o seguinte: a um deu 5 talentos. 5 talentos, eram 5 talentos daquele peso, daquela medida, cerca de 30 ou 35 quilos. Isso refletia numa quantidade de moeda. A quantidade de moeda que esse aqui de 5 talentos recebeu era algo próximo ali a 6.000 denários. Talvez você se pergunte, mas o que é um denário? Na economia daquela época, uma pessoa que fosse trabalhar em uma fazenda, por exemplo, ele trabalharia um dia inteiro na fazenda, capinando uma roça,
e ao final de um dia ele iria receber um denário, que era a moeda para um dia de trabalho. Se ele trabalhasse, por exemplo, em uma fazenda, colhendo espigas de milho, e ficasse naquela fazenda o dia inteiro trabalhando, ao final daquele dia ele iria receber também um denário, que significa um dia de trabalho. Então, esses talentos que foram dados aqui, 5.000 talentos, eram o equivalente a 6.000 denários. E 6.000 denários é o equivalente ao que seriam 6.000 dias de trabalho. É isso que Jesus está falando. São essas as grandezas que Jesus está tratando. 6.000 dias de trabalho, irmãos, equivale a algo próximo ali a 100 anos de trabalho. Então, note que o contexto em que Jesus está apresentando essa parábola, Jesus está conferindo a um desses servos, Jesus está relatando, narrando nessa parábola, a um desses servos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque seriam 100 anos de trabalho. Isso é muita coisa para um escravo. Na verdade, uma pessoa para viver 100 anos já seria muito. Agora, viver 100 anos e 100 anos trabalhando é algo quase que impossível de se imaginar. Há outro, 2 talentos. 2 talentos iria equivaler ali também a uma quantidade expressiva de denários, que seriam ali próximos de mais de 40 anos de trabalho. E um final recebeu um denário. Um denário, se a gente for fazer um cálculo aqui de proporções, seria algo próximo ali a 20 anos de trabalho. Então, o que Jesus está nos dizendo é que esses servos receberam grandes responsabilidades. Um recebeu uma responsabilidade elevada, 5 talentos, outro uma mediana e outro uma menor, mas todos receberam responsabilidades expressivas. Agora, o texto, Jesus, ele deixa claro, no versículo 15, que ele diz assim: a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, quando Cristo diz que cada um daqueles servos recebe uma quantidade de talentos, ele recebe segundo a capacidade que ele tem para poder trabalhar, negociar com aqueles talentos. Lembre, talentos são moedas. Isso aqui é uma quantidade de dinheiro que eles receberam. Moedas, denários, uma quantidade de moeda que eles receberam. E cada um recebeu segundo a sua capacidade. É interessante porque, preparando o estudo bíblico, essa palavra que é utilizada aqui para segundo a própria capacidade, em grego, vou falar em português, né? Seria dinamis, que é a tradução que nós utilizamos para dinamismo, ou capacidade de fazer. Quando o texto bíblico aqui fala segundo a sua própria capacidade, é segundo o dinamismo de cada um, segundo a capacidade de fazer de cada um, segundo a fé de cada um. Deus não nos deu responsabilidade além daquela que podemos levar. Deus nos deu responsabilidade na medida, segundo o dinamismo, segundo a capacidade, segundo a própria capacidade de cada um. Por isso que são diferentes talentos. Um vai receber um talento, uma responsabilidade elevada, outro uma mediana e outro uma menor ainda. Mas é sempre segundo a capacidade, segundo o dinamismo, segundo a fé, segundo a capacidade de fazer, segundo a capacidade de agir, segundo a capacidade de lutar, segundo a capacidade de ir enfrentar e vencer. Isso que o texto quer nos dizer aqui, segundo a sua própria capacidade. É interessante, porque na vida cristã, nós vamos ver esse dinamismo, essa própria capacidade, relatada lá em Atos, eu vou estar abrindo aqui, ali é Atos 4, a partir do versículo 13. Ele vai dizer assim, ó, em Atos 4, deixe-me situar os irmãos. Em Atos 4,
a Bíblia vai nos dizer que dois discípulos de Jesus, Pedro e João, eles foram ao templo. Eles foram ao templo para orar e quando estavam ali entrando no templo, havia um coxo. E esse coxo ele foi curado. E quando ele foi curado, logo após, Pedro discursou no templo. E aquele discurso de Pedro no templo levou os sacerdotes à época, em Jerusalém, levou os sacerdotes à época a questionarem, a interrogarem Pedro. E Pedro vai ser interrogado num local que se chama Sinédrio, que é o local onde se reuniam os sacerdotes. E quando Pedro se encontra nesse local, nesse Sinédrio, ele vai falar sobre Jesus, né? Sobre o que aconteceu, como que aquela pessoa foi curada, como que aquele coxo foi curado, como que aconteceu aquela cura. E aí, os sacerdotes, a Bíblia, em Atos, vai narrar algo que vai acontecer naquele momento em que Pedro ali está falando com os sacerdotes. Note, a Bíblia vai dizer assim, Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Note que a Bíblia vai utilizar uma palavra intrepidez. E vai dizer que Pedro e João eram iletrados e incultos. Então, os sacerdotes, eles se admiraram de ver Pedro e João. Eles disseram assim consigo, nossa, mas esses que são discípulos de Jesus, como que eles conseguem falar com essa intrepidez, com essa ousadia? Se nós formos utilizar aqui o termo da parábola dos talentos, como que eles conseguem falar com esse dinamismo todo? Como eles conseguem ter essa capacidade, essa fé, essa habilidade? É isso que é o dinamismo, é a intrepidez, é a ousadia, é a capacidade de ir, de enfrentar e de lutar, de vencer os desafios. É isso que Jesus está aqui nos dizendo na parábola dos talentos, segundo a sua própria capacidade. Deus deu ali a Pedro e a João aquela capacidade para irem e enfrentarem um sinédrio, que era um grupo de sacerdotes muito bem preparados, pessoas estudadas, pessoas muito bem preparadas. E Deus vai dando a Pedro e João essa capacidade, esse dinamismo de ir lá enfrentar e saírem vitoriosos. Por que vitoriosos? Porque o próprio sinédrio, os sacerdotes ali, vão se admirar e vão dizer como eles conseguem ter toda essa intrepidez, toda essa capacidade no falar. A capacidade que Deus nos deu a cada um de nós. É isso que a palavra aqui, que a parábola dos talentos está relatando. Mas essa capacidade, irmãos, esse dinamismo não se resume só à vida cristã, não. Esse dinamismo também é o dinamismo para a nossa vocação, para o nosso trabalho, para o dia a dia. Ah, mas para o seu dia a dia, para o meu dia a dia. Seguir com dinamismo, caminhar com dinamismo é o quê? É seguir nos estudos com dedicação. Deus vai te dar vitória ali. É seguir no trabalho com dedicação. Deus vai te dar vitória ali. É seguir nos serviços domésticos com dedicação. Deus vai te dar vitória ali. É servir com dedicação no cuidado com os filhos. Hoje são crianças, amanhã vão ser adultos, vão estar todos formados, trabalhando muito bem, Deus fazendo grandes coisas. É seguir com dedicação. Esse dinamismo é para a nossa vida cristã, mas esse dinamismo é para a nossa vocação, para o nosso dia a dia. É isso que Deus conferiu às nossas vidas. Conferiu a mim e conferiu a você. Esses são os talentos. Por isso, note que são talentos valiosos, são tesouros valiosos que Deus vai conferir a minha vida, que Deus vai conferir a sua vida. E o mais interessante, olha como o nosso Deus, ele é bom, como ele é justo, como ele é maravilhoso, segundo a sua própria capacidade. Então não é além do possível, é na medida do possível. Não é além do possível. É claro que a fé vai gerar fé, a confiança vai gerar mais confiança.
O amor a Deus vai gerar mais amor a Deus. A atividade cristã vai gerar uma habilidade maior, um aperfeiçoamento maior. Com certeza, porque nós vamos sempre andando de glória em glória, de passo em passo, de glória em glória, dando sempre um passo atrás do outro, sempre de glória em glória. Então, esses talentos, eles vão se multiplicando. Eles vão se multiplicando. Tem uma frase de um missionário, é um missionário cristão, se chama Hudson Taylor, ele foi missionário na China, e ele tem uma frase muito interessante, que eu entendi muito apropriada para esse estudo, que ele diz assim: a obra de Deus possui 3 fases. Começa difícil, se torna impossível e então é feita. Isso é dinamismo, irmãos. Isso é dinamismo. Isso é dinamismo. Na medida da própria capacidade que Deus deu ali a Hudson Taylor, ele iniciou o trabalho missionário e disse assim: nossa, começou difícil, mas ele não desistiu. Nossa, ficou mais difícil ainda, se tornou impossível, mas agora ela foi feita, porque o Senhor da obra é o nosso Deus. Isso é dinamismo. Dinamismo para a nossa vida cristã. Dinamismo para a vocação diária, para as atividades diárias. Dinamismo. Então vamos continuando aqui. Estou no versículo 16 agora. Versículo 16 assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 2. O que acontece? O que recebeu 5 talentos agiu com dinamismo, e com dinamismo aqueles talentos geraram outros talentos. A fé gera outra fé, gera fé, a confiança gera confiança. Note isso, o nosso crer no Senhor, ele vai aumentando, olha só como é que ele vai prosperando. Versículo 17: do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. Olha como que, quando nós utilizamos com dinamismo aquilo que Deus nos deu, a responsabilidade conferida por Deus às nossas vidas, quando nós utilizamos com dinamismo, essa responsabilidade, ela vai se multiplicando, ela vai prosperando, ela vai avançando, ela vai desenvolvendo. Quando utilizamos com dedicação, aquilo vai se tornando cada vez maior. Por quê? Porque Deus nos abençoa, Deus nos deu segundo a nossa capacidade. Mas olha só, o texto vai dizer mais ainda, versículo 18. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, aqui nós temos uma perda de uma oportunidade. Perda de uma grande oportunidade. Por quê? Porque o Senhor nos deu grandes responsabilidades, sabendo que para cada responsabilidade que Ele nos deu segundo a nossa capacidade. Que tinha um talento, ele tinha capacidade sim para poder multiplicar esse talento, mas ele não quis. Ele quis ser negligente, ele quis ser indiferente. E ele perdeu uma oportunidade. Ele não é um cristão verdadeiro, irmãos. Porque se ele fosse um cristão verdadeiro, ele teria multiplicado, ele teria usado de dinamismo nessa oportunidade que foi dada a ele. Aqui a história, a parábola, né? A parábola narra uma situação trágica. Porque aquela oportunidade que foi dada a ele, ele não a utilizou como deveria utilizar. Ele tinha dinamismo, ele tinha a capacidade de fazer, ele tinha fé para fazer. Dentro do limite da capacidade dele, ele tinha, mas ele não utilizou. Aqui também, irmãos, Jesus, a introduzir esse servo que escondeu o seu talento, Jesus aqui está introduzindo o tema do julgamento. Jesus aqui está separando 2 grupos claramente no texto. Por isso que essa parábola ela tem um conteúdo profético de um julgamento vindouro. Porque a parábola narra um grupo de pessoas sensatas
e um outro grupo de pessoas insensatas. Quem é sensato? Aquele que recebeu o talento, que recebeu a responsabilidade e que, com aquele talento, com aquela responsabilidade, agiu com dinamismo, agiu com temor ao nosso Deus. Ali em Provérbios, é Provérbios 9, 10, irmãos. Estarei abrindo aqui e lendo com os irmãos, fazendo leitura. Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles 2 servos que receberam 5 talentos e 2 talentos, eles eram sensatos e eles eram sábios, porque eles receberam os talentos e imediatamente fizeram uso desses talentos. Glória a Deus por isso. Contudo, aquele outro servo que recebeu 1 talento, ele é claramente insensato. Insensato. E não temeu a Deus como deveria temer. Lá no Salmo 53, 10, deixa eu abrir aqui. Salmo 53, 10. Não, 53, 1, desculpe-me. É 53, 1. 53, 1 vai dizer assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. O insensato, por não temer a Deus, ele desprezou a longanimidade, a benignidade, o amor de Deus para com a sua vida. Porque Deus lhe deu uma possibilidade, Deus lhe deu uma oportunidade. Aquilo foi insensato. Esse servo aqui, ele foi insensato, porque ele pegou o talento e escondeu, abriu um buraco, uma cova e guardou ali. Lembra que talento, aqui Jesus está falando sobre talento no sentido de uma moeda. Ele guardou, mas num sentido figurado, num sentido de interpretação, talento é a longanimidade de Deus para com as nossas vidas, a bondade de Deus para com as nossas vidas, o amor de Deus para com as nossas vidas. Jesus que morreu na cruz por cada um de nós para nos salvar. Ele rejeitou, desprezou esse talento dado por Deus assim. Vamos lá, vamos seguir, vamos notar o que vai acontecer agora então no texto. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Nota que esse julgamento que Jesus está tratando aqui sobre esses 2 grupos, o grupo daquele que é sensato, que negociou o seu talento, e aquele que é insensato, que desprezou o seu talento. Nota que Jesus está colocando esses 2 grupos, porque num determinado momento vai haver um julgamento. E aqui ele fala sobre esse julgamento. E ajustou contas com eles. Então, o patrão, ele retornou daquele país, daquele lugar distante, e quando ele retornou, ele foi lá e chamou os seus servos. Olha, servo, eu te dei 5 talentos, vem cá, vem prestar contas. Eu te dei 2 talentos, meu servo, vem cá, vem prestar contas. E você, outro servo, eu te dei 1 talento, vem cá, quero que você preste contas. Esse texto aqui nos faz interpretar a volta de Jesus, o retorno de Jesus. Que quando do retorno de Jesus haverá um julgamento. Mas vamos continuar, irmãos. Vamos ver o que aconteceu quando os servos foram prestar contas. Vamos juntos aqui. É o versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, Jesus nos relata aqui, deixa eu até ajustar, Jesus nos relata aqui que aqueles servos que receberam 5 talentos e 2 talentos, multiplicaram seus talentos. Aqui nós temos algo interessante que acontece no texto. Primeiro que, tanto aquele que recebeu 5 talentos, quanto o que recebeu 2 talentos, eles receberam igual recompensa. A palavra nos diz aqui, que eles foram elogiados, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eles receberam igual recompensa. Então, isso nos permite compreender que a parábola que Jesus está aqui nos trazendo requer de nós fidelidade. Se for fiel com o talento, com a responsabilidade que Deus lhe deu, certamente vai multiplicar. Todo aquele que é fiel vai ter um fruto. A parábola nos mostra aqui. Por quê? Porque os 2 servos, eles foram fiéis. E quando eles foram fiéis, os 2 multiplicaram. Na medida na medida da capacidade de cada um. Cristo aqui, ele nos ensina que a responsabilidade que ele nos deu deve ser administrada com fidelidade. A responsabilidade que ele me deu, a responsabilidade que ele te deu, que ele nos deu, deve ser administrada com fidelidade. Somente com fidelidade. Se for fiel, vai ter fruto. Aquele que é fiel, com certeza ele vai frutificar. É assim que nos mostra o texto. Tem um texto lá em 1 Coríntios, eu até deixei registrado aqui, é 1 Coríntios 4:2. Deixe-me abrir aqui para os irmãos. Em 1 Coríntios 4:2, 1 Coríntios 4:2, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Cristo espera de nós é fidelidade. O que Cristo quer de nós é fidelidade. O que Jesus quer de mim e quer de você é fidelidade. Mas tem um texto também lá em Romanos 12:6. Deixe-me ler ele aqui. Romanos 12:6, que ele é interessante sobre esses diferentes dons, essas diferentes habilidades que Deus vai nos dar. Romanos 12:6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, note, segundo a graça que nos foi dada, segundo a capacidade de cada um, segundo o dinamismo de cada um. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Sendo fiel a Deus, sendo fiel ao nosso Deus, sendo fiel ao nosso Deus, nós vamos desenvolver as responsabilidades conferidas por Ele a nós, e essas responsabilidades, elas vão frutificar. É isso que a parábola está nos ensinando aqui. É isso que ela está nos mostrando. E essa fidelidade, ela vai gerar frutos, é claro, e esses frutos, eles vão gerar o elogio que nós encontramos aqui. Deixa-me abrir aqui novamente na parábola em Mateus 25, no nosso estudo. Nós estamos em Mateus 25. O patrão, ele vai elogiar os seus servos por terem
multiplicado os seus bens com fidelidade. Ele vai dizer assim, servo bom e fiel. Vai dizer que vai colocar ele sobre algo muito maior. Fostes fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. Mas ele vai fazer algo mais ainda. O patrão é um patrão bom, um bom patrão que Jesus está nos relatando aqui. Esse bom patrão vai levar eles para um convívio consigo. Ele vai dizer assim, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria, na festa do teu Senhor. Esse bom patrão, ele vai trazer para eles a oportunidade deles estarem juntos com Cristo para sempre. Mas o versículo 24 tem algo, vamos acompanhar aqui. Versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Tens aqui o que é teu. Olha, irmãos, olha a perda dessa oportunidade. O servo, ele não multiplicou o talento que o patrão lhe havia dado. O servo escondeu o talento na terra. E além disso, esse servo ele vai chegar diante do patrão e vai dizer, e vai começar acusando ele, dizendo, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Esse servo, irmãos, ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia. Ele era indiferente ao seu Senhor. Ele não representa um cristão verdadeiro. Ele era indiferente, ele já chega acusando. Só que essa acusação dele sobre o Senhor, se ela fosse de fato verdadeira, ou se ele acreditasse nessa acusação que ele faz, sabendo que és homem severo, maior razão ainda ele teria, irmãos, para multiplicar o talento que ele recebeu. Por quê? Porque se o Senhor dele é um homem tão severo assim, ele vai ter que agir com diligência, porque vai ter uma punição. Ele, com essas palavras aqui, ele está se acusando. Ele está se acusando com suas próprias palavras. Note aqui no versículo 26 o que vai acontecer. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O Senhor repete as palavras que o servo falou. Por quê? Porque com aquelas palavras ele está sendo condenado. Ele está sendo condenado pelas próprias palavras. Porque ele está dizendo, você está dizendo que eu sou severo e nada fez. Simplesmente pegou aquele talento que eu lhe dei e enterrou aquele talento. Olha, irmãos, esse talento aqui, como eu havia mencionado no início desse nosso estudo, esse talento é uma moeda. É moeda, são denários. Então, para nós aqui que somos brasileiros, é fácil de compreender como para qualquer pessoa. Se você pega uma moeda e enterra ela, aquilo não vai fazer surgir uma árvore de dinheiro. Ao enterrar essas moedas aqui, ele está agindo de maneira indiferente ao seu Senhor, de maneira negligente ao seu Senhor. Ele não está usando do dinamismo que o Senhor deu para ele. Por quê? Porque foi segundo a sua própria capacidade. Ele não era um incapaz para poder fazer uso desse talento. Ele não era, porque ele tinha capacidade. Porque o Senhor, quando foi distribuir os talentos, distribuir as responsabilidades, ele distribuiu segundo a própria capacidade. Logo, esse servo tinha sim capacidade. Mas vamos ver mais o que o texto vai dizer, versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Note esse versículo. Todo o que tem
todo o que tem, todo o que tem, todo o que tem. Ele diz assim, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como isso pode acontecer? Deixe-me acompanhar com os irmãos. Tem um versículo lá em Marcos 8:36. Deixe-me, junto com os irmãos, vamos estudar esse versículo que acabamos de ler. Em Marcos 8, né? Marcos 8:36, Jesus vai dizer assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Note, todo o que tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque ao receber um talento, uma responsabilidade de Deus, e desprezar esse talento, essa responsabilidade que Deus nos deu, ao desprezar a graça de Deus, ao desprezar a bondade de Deus, ao desprezar o amor de Deus, ao desprezar o amor de Deus nessa vida e enterrá-lo na terra, ao desprezar o amor de Deus e se apegar às coisas materiais desse mundo, alguém pode ser até que consiga alguma coisa nessa terra. Mas um dia ele vai prestar contas diante de Deus. E ao prestar contas diante de Deus, aquilo que foi ajuntado nessa terra e que não glorificou a Deus, os tesouros da impiedade, de nada vão servir, pois vai perder o talento, a responsabilidade que Deus lhe deu, e esse talento vai ser dado ao que tem e mais vai ter, vai perder aquele talento e ainda vai perder aquilo que conquistou nessa terra. Porque na eternidade sem Cristo, os tesouros dessa impiedade nada valem. Esse texto aqui, ele está nos mostrando claramente que com Cristo tem tudo. Com Jesus, tudo. Sem Jesus, nada. Com Jesus, tudo. Com Jesus, talento multiplicado, dinamismo, capacidade de fazer, alegria, glória a Deus e tudo mais. Sem Jesus, nada. Tem um versículo, eu deixei separado aqui, nesse estudo, e se encontra ali em Romanos 8:32. Deixe-me ler com os irmãos. Romanos 8:32. Romanos 8:32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com Jesus, tudo. Com Jesus, tudo. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com Jesus, tudo. Com Jesus, tudo. Mas sem Jesus, nada. Sem Jesus, perde até aquilo que tem. Que vai prestar contas um dia diante de Deus. E quando for prestar contas diante de Deus, tesouros da impiedade não vão valer nada. Numa eternidade sem Cristo, os tesouros da impiedade não valem nada. Grave isso. Numa eternidade sem Cristo, os tesouros da impiedade não valem nada. Nada. Vamos continuando. Nós estamos em Mateus 25, já está no último versículo, né? O último versículo diz assim, versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa expressão aqui, choro e ranger de dentes, é uma expressão de pranto. E essa expressão aqui também é utilizada por Jesus quando tinha um julgamento.
E esse julgamento aqui, uma condenação dessa aqui, é uma condenação eterna sem Cristo. Então, o que nós notamos aqui é que a indiferença desse servo que não fez bom uso daquela responsabilidade, daquele talento, daquilo que Deus lhe deu, que rejeitou, irmãos, a bondade e a benignidade de Deus, que rejeitou o amor de Deus, que rejeitou, que agiu com indiferença, que agiu com isenção, que agiu com indiferença, é uma condenação eterna. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. É uma condenação eterna. Espero que esse estudo bíblico tenha sido de bênção para a sua vida. Espero que tenha lhe abençoado. O objetivo era uma leitura, era lecionar sobre os versículos, de Mateus 25, do 14 ao 30. E esse objetivo nós já alcançamos aqui e lecionei e apresentei um estudo nesse sentido. Antes do término, queria só apresentar uma breve, mas breve aplicação desse texto. Uma breve aplicação desse texto. Irmãos, primeiro, as responsabilidades que Deus nos conferiu são para ser utilizadas com dinamismo, com capacidade. O talento que Deus nos deu é para ser utilizado com dinamismo e com capacidade. E Deus lhe deu capacidade de dinamismo para poder multiplicar esses talentos. A fé vai gerar mais fé. A confiança em Deus vai gerar mais confiança em Deus. Os frutos do Espírito, andando em fidelidade com as responsabilidades, andando em fidelidade na vida cristã, os frutos do Espírito, eles vão se mostrar em nossas vidas. Porque a palavra deixa claro que aquele que for fiel, ele vai frutificar. Aquele que for fiel, ele vai multiplicar os seus talentos, ele vai multiplicar aquilo que Deus lhe deu. Então, fidelidade, irmãos, fidelidade. Mas a palavra nos diz ainda uma outra coisa, e essa foi uma decisão trágica por parte de um dos servos. A omissão diante do talento que Deus nos deu, a omissão diante da responsabilidade que Deus nos deu, a omissão diante da graça de Deus através de Jesus Cristo, o desprezar a graça de Deus, o desprezar a palavra de Deus, leva uma consequência um dia. No momento da prestação de contas, leva uma consequência. E nada há nesse mundo que possa ser ganho, que proveito há para o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nada há nesse mundo que possa ser ganho, que supere o prejuízo que aquele que rejeita a graça vai ter. Porque a palavra diz que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não há nada que possa ser ganho que supere a punição que o texto na parábola dos talentos nos mostra. Antes de terminar, sobre esse patrão, esse que Jesus relata, o Senhor, irmãos, ele é um bom patrão. Ele é um bom patrão. Por que ele é um bom patrão? Porque ele saiu do seu país, ele ausentou-se e deu responsabilidades a cada um segundo as suas capacidades. Segundo as suas capacidades, nada além, mas segundo as suas capacidades. Ele, quando foi exigir, quando ele foi exigir aquilo que havia dado de responsabilidade para cada um dos seus servos, ele exigiu e ele elogiou a cada um. Ele é um bom patrão. Ele é um bom patrão. E mais do que isso, porque ele disse, servo bom e fiel, mas mais do que isso, ele disse assim, entra no gozo do teu Senhor. Ele é tão bom patrão que ele não somente nos deu responsabilidades, vai nos exigir dessas responsabilidades,
mas para aquele que for fiel sobre essas responsabilidades, porque ele fala, fostes fiel, aquele que for fiel sobre essas responsabilidades, ele vai dar mais do que um elogio, muito mais do que isso. Ele nos convida a morar com ele nas suas moradas eternas, para sempre, porque a palavra diz, a palavra deixa bem claro, entra no gozo do teu Senhor, venha morar comigo nas moradas eternas para sempre. Lá em João 14, irmãos, João 14, de 1 a 3, né? João 14 diz assim, ó, Jesus falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, olha só, muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar, glória a Deus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isto é, entra no gozo do teu Senhor. Ele é um bom patrão. Ele é um bom patrão. Ele nos dá responsabilidade, ele vai cobrar essas responsabilidades. Mas para aquele que for fiel, existem moradas eternas, para sempre, sempre, estar com o Senhor. Para sempre, estar com o Senhor. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja exaltado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, esse estudo bíblico. O meu nome é Rodrigo Melo e este é o canal de estudos da Bíblia Sagrada, Identidade Bíblica. Que Deus te abençoe e a glória seja Deus. Aleluia.